Vamos trazer um estudo sobre o que representa a Semana Santa para os evangélicos. Segundo os pastores, as práticas da Sexta-feira Santa, realizada pelos católicos, não trazem benefício espiritual, pois, para a obtenção do mesmo, é necessário oração, jejum e caridade todos os dias. No entendimento da Igreja Evangélica, o sentido bíblico da Páscoa vem sendo desvirtuado pela mídia e por grande parte da população cristã, sendo rica em simbologias pagãs. Entre as simbologias pagãs citadas pelos evangélicos estão o coelhinho da Páscoa e os ovos de chocolate. O ovo e o coelho são símbolos que vieram dos antigos povos, como os egípcios e os persas. Nessas culturas, os ovos eram tingidos e dados aos amigos. Já os chineses usavam os ovos nas festas de renovação da natureza. Para a Igreja Evangélica, esses símbolos pagãos tiram o verdadeiro sentido da Páscoa, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Outro ponto levantado pelos evangélicos para não celebrarem a Páscoa é que a comemoração realizada nos dias de hoje não se assemelha à Páscoa bíblica. Para eles, a verdadeira Páscoa foi consumada quando Cristo foi crucificado na cruz. Portanto, não teria mais sentido a sua comemoração. A Sexta-feira Santa, segundo os evangélicos, é uma celebração cultural. Outro fator que leva os evangélicos a não celebrarem a Sexta-feira da Paixão é a incerteza sobre a data da morte e ressurreição de Cristo, já que o calendário usado na época era bem diferente do nosso calendário atual. Durante a Semana Santa, as celebrações evangélicas acontecem normalmente, não alterando suas rotinas. Conforme os pastores, a vida e o ministério de Jesus Cristo é relembrado constantemente, inclusive nesta semana. As mensagens nos cultos costumam ser temáticas, enfatizando o ministério de Jesus Cristo. Também é celebrado o memorial da Ceia do Senhor. Esse é um período em que a Igreja Evangélica se utiliza para explicar às pessoas o verdadeiro significado da morte e ressurreição de Cristo, que deve trazer alegria e esperança para todos. A Ceia do Senhor é celebrada mensalmente na Igreja Evangélica. Normalmente ela ocorre no primeiro sábado ou no primeiro domingo de cada mês. Na celebração é representada a grande festa da vida, a esperança concreta para a salvação da humanidade perdida em seus pecados. Na Sexta-feira da Paixão, em si, feriado nacional, normalmente não há celebração nas igrejas evangélicas. Os fiéis são liberados para aproveitar o feriado. Assim, eles costumam viajar, ficar com seus familiares e ter uma aproximação maior com o Senhor. É uma data em que há retiro de jovens, assim como os que são realizados no período de carnaval. Evangélicos comem carne na Sexta-feira Santa? Na Sexta-feira Santa não é comum os católicos comerem carne vermelha, mas para os evangélicos isso não faz parte da palavra de Deus. Para eles, o ato é uma cultura religiosa, inventada pelas pessoas. Conforme os pastores, não há nada escrito na Bíblia que impeça de comer carne. O jejum é considerado algo muito pessoal. Assim, eles praticam o jejum bíblico, que é atemporal. O jejum, segundo os evangélicos, traz consigo propósito específico e não ligados à tradição. Para os membros da Igreja Evangélica, não é proibido comer nada. Segundo os pastores, o que prejudica o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai dela.
No entanto, os evangélicos não condenam os membros que só comem peixe no dia. Aqui, meus amados irmãos e amigos, é um breve estudo sobre o que representa a Semana Santa para os evangélicos. Espero que você tenha entendido. Deus abençoe. Nesse exato momento, a gente vai trazer mais um estudo bíblico para você. Pastor, eu sei que a Páscoa não tem nada a ver com o coelhinho e os ovos de chocolate, mas também não entendo porque ela é uma festa cristã. Você poderia escrever algo sobre a Páscoa? Neste mês, comemoramos a nossa libertação do pecado através de um sacrifício feito na cruz do Calvário. Sim, eu estou falando da Páscoa, data em que comemoramos a ressurreição de Jesus e sua vitória sobre a morte, o pecado e o diabo. Por todo o mundo, pessoas de todas as crenças celebram do seu jeito esse tempo de renovo, que simboliza a passagem da morte para a vida. Mas, como você disse, será que realmente sabemos o verdadeiro sentido da Páscoa? A Páscoa não é e nem deve ser considerada só um momento de celebração, com bacalhau no prato e troca de ovos de chocolate. Eu não sou contra essas tradições. O que estou dizendo é que devemos lembrar as pessoas sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, falando da morte e ressurreição de Jesus e do que ele fez por nós. A primeira Páscoa aconteceu há milhares de anos, quando o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. Deus teve misericórdia, decidiu libertá-los através de Moisés. Mas Faraó não queria deixá-lo ir embora. Por isso Deus enviou pragas para tentá-lo mudar de ideia. E como Faraó endureceu o coração, o Senhor decidiu ferir todos os primogênitos do Egito como forma de castigo. Porém, para o seu povo, os israelitas, Deus deu uma ordem. Eles deveriam sacrificar um cordeiro para cada família, e assim teria a proteção. Eles tinham que passar o sangue deste cordeiro na porta de cada casa, para quando o destruidor, a morte, passasse, não entrasse na casa que tivesse sido marcada pelo sangue na porta. Leia Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 14. Daí vem o termo Páscoa, no hebraico Pesach, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Sendo assim, eles foram protegidos da condenação e da morte através do sangue do cordeiro morto. Da mesma forma, muitos anos depois, Deus enviou seu Filho, Jesus, o Cordeiro Santo, para ser morto numa cruz, e o seu sangue aspergido sobre os nossos pecados nos traz salvação, proteção, livramento e vida eterna. A Bíblia diz que Deus sempre amou a humanidade, porém todos nós o desobedecemos e pecamos com isso. Fomos condenados à morte eterna. E como não podemos apagar esta dívida, precisamos de um cordeiro puro, sem pecados, para nos livrar do inferno. Jesus é este cordeiro. Quando João Batista o viu se aproximando, ele disse: Vejam, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Jesus se fez homem, morreu para nos salvar e ressuscitou. E todo aquele que crê no seu sacrifício e se arrepende, recebe o sangue dele, que dá livre acesso ao Pai. Não precisamos mais fazer sacrifícios nem penitências, pois tudo já foi consumado.
O preço já foi pago por nós na cruz. Jesus é a verdadeira Páscoa e nada e ninguém pode substituí-lo. A Páscoa é um tempo para lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. Que os amados irmãos possam refletir nesse breve estudo falando sobre a Páscoa para o cristão, a Páscoa para o povo israelita. Porque a paixão de Cristo é o sofrimento que ele passou, descrito em Isaías 53, e também nos evangelhos, nos últimos capítulos de cada evangelho que mostra a crucificação de Cristo. Outra coisa, que nós acreditamos na Páscoa da maneira que a Bíblia ensina. Por isso celebramos a Santa Ceia, que é a nossa Páscoa. E o povo judeu israelita comemora a Páscoa porque agradece a Deus pela libertação da escravidão da terra do Egito. Jorrou os espinhos das marcas, foram prova que tudo que fez foi por causa de mim. Foi ali que ele mesmo, rodeado de amigos, sozinho ficava, e sofrendo no meio do povo, Maria chorava, vendo o filho pagar pelos erros que não eram seus. Foi por amor, 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 foi por amor. O sangue de Jesus me concedeu vitória. O sangue de Jesus mudou a minha história. O sangue de Jesus tirou a minha dor. O sangue de Jesus mudou a minha vida. O sangue de Jesus sarou minhas feridas.